Vamos a uma palavrinha bem rápida. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Vamos ler um versículo, depois vamos para Lucas capítulo 2, né? Então, Isaías 9, vamos ler o versículo de número 6. E depois nós vamos para Lucas capítulo 2, faremos uma leitura maior, né? Todos já acharam? Eu vou ler. Esse capítulo 9 fala do nascimento e o reino do príncipe da paz. 9 de Isaías. E no versículo 6 ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está dizendo que, nesta palavra profética, Deus daria um filho, um menino, né? E diz que o governo estaria sobre os ombros dele. E o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora vamos para Lucas capítulo 2. Ali nós vamos ler bastante, né? Lucas capítulo 2. Vamos ler desde o versículo de número 1 em diante. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Preste bastante atenção. Versículo 10: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E qual era a boa nova? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar. Deus querido, esta palavra simples, Senhor, tão profunda, que Teu Espírito venha abrir os nossos olhos, Senhor. Nós estamos tão acostumados com isso. Parece tudo tão normal, mas um dia Ele nasceu aqui nesta terra, Senhor. E nós queremos Te louvar e Te dar graças, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós acompanhamos todas as correrias destes dias, né?
E eu procurei observar bem as pessoas. Eu fui algumas vezes ali no hipermercado Bergamini, e eu vi aquela multidão, corre para lá, corre para cá. Aquele setor onde tem lá o pernil, o peru, o chester, aquelas coisas gostosas que você vai comer. Não vai comer muito, hein? Não vai engordar 5 quilos que... Então eu observei bem as pessoas, aquela correria, e lá tinha o Papai Noel, toda criança que chegava lá, sentava no colinho dele, né? Tirava aquela fotinho feliz da vida, ele vinha lá, ho, 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 né? Aquela coisa toda, e a correria nas lojas, nos shoppings, nas avenidas, uma movimentação muito grande. E nós não somos contra o comércio, contra nada disso. Mas nós percebemos uma coisa, tudo isso, principalmente o personagem, o Papai Noel, tudo isso encobre o verdadeiro sentido do Natal. O comércio vai bem, as lojas, né? As pessoas recebem o 13º, pode até comer melhor, comprar algumas coisas, tudo bem. Mas tudo isso realmente não é o espírito do Natal, se bem que ninguém sabe o dia certo que Jesus nasceu, né? Mas toda essa movimentação, comer melhor, trocar presente, você deve fazer, tudo isso é bom. Rever os familiares, né? E comprar lá o panetone, essas coisas todas. Mas tudo isso não expressa o verdadeiro significado do Natal. Por quê? Porque essas coisas todas encobrem que o verdadeiro significado do Natal é que Deus, ele nasceu em forma de homem aqui nesta terra. Deus, ele veio visitar a sua criação em forma de homem. Ele deixou um pouquinho a sua glória, a sua dimensão. E ele, conforme a palavra diz, vamos ler João capítulo 1, né? Você está em Lucas. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Vamos ler. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo, ou a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, né? E depois ele diz, versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu irmão querido, esse espírito verdadeiro do Natal, se é assim que nós podemos dizer, é o dia que Deus, ele se fez carne. Ele nasceu aqui na terra como um homem. Ele se fez o homem. Então ele veio aqui a este mundo e se assemelhou a cada um de nós. Ele sabe que o mundo está condenado, o mundo é um caos, o pecado entrou no mundo, a destruição está no mundo, toda a raça humana é escravizada pelo pecado, é dominada pelo pecado, ela é condenada ao inferno por causa do pecado. Ele sabe que a morte existe e reina neste planeta Terra. Então ele vem, se introduz neste mundo com qual finalidade? Para trazer uma vida eterna, uma salvação eterna para aqueles que acreditarem nele. Então eu gostaria muito que nessa data, tudo que aparecesse na televisão, os pregadores, o comércio, tudo, focalizasse esse pensamento, um dia que Deus veio ao mundo ser o salvador de toda a humanidade. Hoje eu liguei lá no canal, acho que eu não sei que canal que era lá, e lá estava uma programação espírita. E todos eles queriam falar alguma coisa do Natal.
E eu falei, vamos ver o que os espíritas têm a dizer a respeito de Jesus. Primeiro, eles não reconhecem Jesus como o Deus criador de todas as coisas. Eles dizem que Jesus foi um espírito que evoluiu muito, né? E disseram muitas coisas a respeito de Jesus, mas não falaram nada a respeito do pecado, a respeito da condenação eterna, e não falaram nada a respeito da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Eles falaram coisas bonitas sobre a fraternidade, o amor, sobre coisas que Jesus Cristo fez, que é muito bonito. Mas esconderam a razão principal de Jesus ter vindo ao mundo. Qual é? Salvar o homem do pecado, da condenação eterna. Então esse é o espírito do Natal que tem que estar aí dentro de você. Então vamos ver aqui, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Vamos lá para João, capítulo de número 3. Aquela passagem muito conhecida por todos nós, a partir do versículo 14, João 3, 14, e diz assim: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus Cristo tem em mente? Ele está mostrando um texto lá de Números, do Velho Testamento. Quando o povo se rebelou contra Deus, apareceu serpentes venenosas e mordia o povo, e o povo morria envenenado. Então Moisés intercedeu a favor do povo, e Deus disse para Moisés: olha, você faça uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze, você põe lá no meio do arraial. Todo aquele que for mordido pela serpente venenosa, se olhar para a serpente de bronze, o veneno da serpente venenosa que estava no sangue dele vai ser neutralizado. Então todo aquele que era mordido pela serpente venenosa, quando ele olhava para aquela serpente de metal, de bronze brilhante que estava ali, o efeito, o veneno não tinha efeito no corpo dele. E Jesus Cristo disse que a forma que ele atrairia as pessoas seria de uma forma semelhante a ela, como a serpente foi levantada. E o povo olhava e neutralizava o veneno no corpo deles. Jesus Cristo disse que ele também seria levantado. E essa seria a verdadeira atração, a forma que ele atrairia o pecador para ele. Depois ele diz: para que todo que nele crê, olha lá, tenha a vida eterna. Então agora olha o versículo 16, que você sabe de cor, talvez desde criança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Para que Jesus foi dado? Porque um dia o verbo se fez carne, porque Deus veio visitar o mundo, se transformou num homem, assumiu um corpo humano, foi levantado na cruz do Calvário, foi pregado, foi sacrificado. Por quê? Qual o propósito principal disso? É isso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que acreditar nele não pereça. Perecer é se estragar, se corromper, se perder, apodrecer. Então ele diz: para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então a razão principal de Cristo ter vindo ao mundo, ter se encarnado, ter uma data que se fale que é Natal, né? É para salvar o homem e dar ao homem uma vida eterna, porque todos morrem. Você que está me vendo aí vai morrer. Eu que estou falando para você, vou morrer. Nós estamos vivos e nós achamos que nós não vamos morrer, não é? Pensa bem, se você pensa que vai morrer, nem se passe isso na sua cabeça. Talvez você está fazendo um projeto, você quer até se casar. Não é errado querer se casar. Talvez você tenha um plano para isso, para aquilo, para um montão de coisa, você esteja até empolgado.
Não é errado. Mas, meu irmão, um dia você vai morrer, eu vou morrer, e todo mundo vai morrer. Nós vamos morrer. Sim ou não? Sim. E aquele que não creu e não recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se ele morrer, ele vai estar eternamente condenado, ele vai para o inferno, porque a Bíblia ensina a respeito disso. Isso é a parte dura, que a gente não gosta do Evangelho. A gente gosta do Evangelho assim, ó, você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro, você vai se tornar empresário. Quem quer? Eu. Então venha para a campanha. Mas meu irmão querido, minha irmã querida, aquele que não crer em Jesus Cristo, não entender esse verbo que se fez carne, não se arrepender dos pecados, não se converter a Ele, não é se converter a uma igreja, não é se converter a um pastor. Tem gente convertida à igreja, tem gente convertida ao apóstolo, ao profeta, à profeta, convertida à organização, e não é convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então eu fico pensando, uma pessoa que morrer e sair do corpo, porque morre essa carne, mas a alma dela continua viva. Você acredita nisso? Você gosta de me ouvir isso? De ouvir eu falar isso? Tem que gostar. Quer queira ou quer não. Vamos ler uma coisinha aqui. Eu tenho uns 15 minutos. Vamos lá para Lucas 16. Vamos lá. Eu não ia falar isso, mas agora eu preciso falar isso. Porque tem um monte de Jesus. Jesus que prospera, Jesus que dá isso, Jesus que dá aquilo, Jesus que é o gênio da lâmpada. Sabe? Parece que a pessoa não conhece o verdadeiro Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio trazer a vida eterna. Então aqui em Lucas 16, é isso? Vamos lá, vou chegar lá. Ou é 18? Não, é 19. Nossa, e agora, cadê a parábola do rico do Lázaro? Meus irmãos, me ajudem. Ah, é 16 mesmo. É que eu não achei aqui, versículo 19. Eu quero ler isso para você, porque eu quero que isso fique bem cravado no teu espírito, para quando chegar no dia do Natal, quando você estiver com a família, comendo, se alegrando, você pense um pouquinho no significado da vinda de Cristo ter vindo ao mundo. Então, olha ali, versículo 19 do capítulo 16 de Lucas. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães iam lamber-lhe as feridas, as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou ele: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunhos, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele implorou, insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 2 pessoas, um rico e um pobre. O pobre creu em Cristo, morreu, porque só Jesus Cristo salva. Ele morreu, saiu do corpo vivo. Ficou lá aquelas chagas na carne dele, onde ele foi sepultado, mas ele saiu vivo de dentro do corpo. Então, quando a pessoa morre, existe uma coisa chamada alma que não morre, que ela não cai no sono, que ela não apaga. E quando o indivíduo morre, ele morre, para nós acabou.
O corpo fica, volta ao pó conforme Deus disse. Mas a alma dele continua viva e entra na dimensão espiritual. Se é uma pessoa salva, olha, isso é duro, mas é verdade. Se é uma pessoa que creu em Cristo, ela está salva. Ela vai se encontrar com os anjos e vai lá para o paraíso, para o seio de Abraão. Lázaro, quando morreu, ele viu os anjos pegaram ele e levaram lá para o seio de Abraão. Abraão estava bem vivinho lá, bem vivinho. Agora o rico caiu num lugar, numa chama, né? Não vamos ficar discutindo aqui como que um viu o outro, isso não interessa. Mas gozado que o rico, ele estava lá lúcido, ele lembrava da casa dele. Ele lembrava dos irmãos da casa dele, queria voltar para avisar que os irmãos estavam errados. Porque ele já tinha ido para lá, mas os irmãos estavam no mesmo caminho que o dele. Então eu fico pensando, uma pessoa que sai do corpo, ela não vai descansar não. Porque a memória da mente dela continua normal. Esse rico aqui lembrava da casa dos irmãos. Sabia que, ele não falou assim, é injusto eu estar aqui. Ele estava consciente que era merecedor de estar lá. Mas ainda ele tinha um sentimento pelos irmãos e queria que alguém fosse avisá-los para que eles se arrependessem e não fossem parar no mesmo lugar. Então, imagina uma pessoa perdida que morre. Quando ela sai do corpo, ela lembra de tudo, só que já é tarde. Você acredita nisso? Está aqui, ó. Se isso não fosse verdade, não estaria registrado na palavra de Deus. Ela lembra da vida que teve na terra. E Romanos diz o que? O homem está ordenado a morrer uma só vez, não vai se reencarnar de novo, para ter uma outra oportunidade. E depois disso vem o quê? Vem o juízo. Então, por que um dia Deus se encarnou, assumiu a forma de homem? Por que ele nasceu aqui nesse mundo? Ele foi sacrificado, cravado na cruz, o homem Deus, Deus homem. Porque ele tomou sobre si todo o pecado, toda a maldição. Ele sofreu, pagou um preço altíssimo ali na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus ama, Deus sabe esse estado de pecado, de condenação. Deus sabe desse mundo estragado. Deus sabe que, porque ele criou o inferno não para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. E por ele ter amado muito esse homem aqui, o trouxe para nascer como um de nós. Então, esse é o espírito do Natal. Um dia Deus que amou esse mundo, ele veio, nasceu como um homem, como uma criança nasceu. Ele não nasceu num lugar rico, não nasceu em nenhum palácio, nasceu num estábulo, porque não tinha lugar nas instalagens. Foi posto num lugar que animal come, numa manjedoura ali. Talvez o lugar que ele nasceu não tivesse nem muito bom cheiro. Não deu para jogar uma criolina lá antes. Deus nasceu num lugar assim. Uma criança ali, uns pais sem muitos recursos, não é verdade? Ele nasceu ali aquela coisinha, mas Deus em forma de homem estava ali. Agora ele veio com uma finalidade: salvar o homem da condenação eterna, ir para a cruz e pagar o preço da redenção do homem. Esse é o espírito do Natal. E aquele que crê nele, mas como diz a Escritura, essa pessoa, uma pessoa salva e vai ter a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Vai ter a vida eterna. Você vai deixar esse corpo quando morrer para essa dimensão. Mas você não morre mais. Por quê? Porque você já tem a vida eterna. E você vai entrar na eternidade com Deus e viver eternamente com Ele. Você acredita nisso? Volta lá para João, capítulo 3. Então, comer bem é bom. Se você puder dar um presente é bom. Quer comer uma melancia inteira? Coma. Quer comer um peru inteiro? Coma ele inteiro, né? Com farofa é melhor. Quer tomar um barril de Coca-Cola? Toma. Fica bem inchado, que nem um sapão, né? Coma uma caixa de figo, uma caixa de uva, tudo, vai comendo, vai comendo. Coma pelo ano todo. Mas se você beber Coca-Cola com a barriga assim, vai ser um problema. Sai de perto, né?
Se o marido comer isso, a esposa sai do lado dele à noite, porque olha, não vai ser rojão não. Versículo 16, porque Deus, olha o coração de Deus, pelo amor de Deus, vamos entender isso. Porque Deus amou o mundo, Ele amou esse homem perdido, pecador, escravizado, destruído, dominado pelo diabo. Ele amou. O que Ele fez? Ele agiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que acreditar nele não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Então o povo tem que saber que a vida eterna está em Cristo. Fora dele é condenação eterna. Dificilmente você vai ver alguém vir na televisão e falar da condenação eterna. Falar desta parte dolorida do Evangelho que é real. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, que não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a coisa mais valiosa do coração de uma pessoa é ter certeza da salvação eterna. Essa mentalidade da igreja, de olha, eu vou na igreja porque eu quero comprar um carro, eu vou na igreja porque eu quero comprar uma casa. Esse evangelho que só promove coisas da terra, ele esconde a cruz. Ele não mostra a condenação eterna, porque não sei se eles mesmos creem na condenação eterna. Então é uma coisa paliativa que todo mundo fica embriagado. Aí você vê alguns louvores, eu vou conquistar, eu vou tomar posse, eu vou. Uma ilusão. Um monte de gente sofrendo numa luta terrível na igreja, com dores terríveis e problemas terríveis. Mas uma hora você vai morrer, nós vamos morrer. É duro isso, eu vou morrer. Eu já estou com a cabeça bem feita para isso. Você sabia disso? Já estou com a cabeça, já tenho consciência, eu não estou mais iludido. Você está iludido que você não vai morrer? Só se Jesus arrebatar, né? Mas nós vamos. Eu estou com 55. Eu estava pensando, bom, se eu chegar até os 80, eu tenho mais 25. E se Deus quiser que eu não chegue? Vocês estão entendendo ou não? Eu quero chegar aos 90. Está aqui de bengalinha, você de barba aí, com óculos dessa grossura, vem aí, assim. Quando você dá risada assim, aquela banguelinha, né? Eu aqui, meus irmãos. Mas eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Mas aquele que é salvo, de verdade é salvo. Aleluia. É ou não é? Você tem certeza da salvação eterna? E se você morrer amanhã, glória a Deus por suas maravilhas, estou salvo. Tem essa convicção, que se você não tem essa convicção, precisa sair daqui hoje com essa convicção. Precisa sair. Tem tanta gente que está na igreja há anos e não tem convicção de nada dessas coisas. Então ele veio um dia, Deus nasceu o Criador desse universo nasceu nesse mundo em forma de homem. Ele não veio brilhando, ele não veio voando para todo mundo crer, ele nasceu como eu e você, de um ventre. Uma coisa simples, como nasceu num lugar, foi posto numa manjedoura, numa vida simples, foi carpinteiro. Para a turma da prosperidade, ele nasceu debaixo de maldição, porque era carpinteiro. Ele devia ser forte, porque vivia cortando tronco de árvores, né? Fazendo cadeira no braço, né? Jesus devia ser, fortão, né?
conviveu com a gente 33 anos e meio, mas chegou o momento certo, foi para a cruz e ali ele resolveu o problema. O maior problema foi resolvido, ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa maldição, tudo ele levou. E aquele que crê nele hoje tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Você pensa nisso? Não, eu acho que eu estou dormindo, porque você, pera, vida eterna. Você vai ter uma vida incorruptível, perfeita, que nunca mais vai ter fim. Você não vai mais ter dor, não vai ter um corpo que fica com torto, dor no osso, dor nos músculos, né? Depois dos 40, fica mais largo, os quadris mais largos, a cara fica meio, né? Aí vai sair da cama, não é nem o pau da madeira, nem o colchão, é os ossos mesmo. Aí aparece com o dentão bonitão assim, é dentadura. Os dentes já é. Essa carne não é de nada. Essa carne não é de nada, meus irmãos. É. Sim ou não? Você jovem que está rindo, amanhã é você. Daqui a pouquinho a tua ilusão passou. Daqui a pouquinho a progressiva já era. Vai ter que pintar o cabelo. Já. É um soprinho. Mas aquele que creu nele de todo o coração, de todo, ele é teu salvador ou não? Ele é o teu salvador ou não? Ele é meu salvador. Glória a Deus, Jesus, ele é meu salvador. Foi por isso que ele veio. E ele garante a vida eterna. Aquele que, eu quero ler aqui com você João capítulo 5, vamos lá. Eu vou terminar, já até passei uns minutinhos, né? João capítulo 5, só um versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Vou ler de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Capítulo, já que estamos aí, vai no 6, que é o seguinte. Vamos lá, versículo 37, e diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca ou jamais nunca hão de perecer, nunca jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai quem as me deu, ou meu Pai que me deu, dependendo da tradução, é maior do que todos, ou maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Ele lhes dá a vida eterna. Agora presta atenção nisso. Nunca hão de perecer, nunca se perderão, nunca perecerão. Nunca. Você acredita nisso? E aquele que vem a ele, de maneira nenhuma lançará fora. Olha o versículo depois que diz, a continuação, meu Pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço, elas me seguem.
Eles dão a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem as me deu, é maior que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, meu irmão querido, nós estamos garantidos na mão de Deus. Então, qual é o espírito do Natal? Um dia ele veio neste mundo. Deus veio em forma de homem. Ele não é um espírito de luz. Ele não era nenhum revolucionário. Ele é o Deus que se encarnou e veio salvar toda a humanidade. Você acredita nisso? Então vamos ficar em pé.